CBN Papo Certo. E hoje vamos falar aqui no Papo Certo sobre substantivos epicenos. O que é isso? Quem vai explicar pra gente é a Maris Malfatti Caprino, ela que é professora de gramática, está aqui com a gente nos estúdios da CBN. Muito bem-vinda, viu, Maris? Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Bom, o que são então esses substantivos epicenos, né? Uma palavra aí diferente, explica pra gente. Então, substantivos epicenos, eles são aqueles que geralmente a gente usa, né, para nomear os animais, só que ele, por exemplo, a cobra é uma palavra feminina. E quando a gente quer usar, né, para ver se é menino ou menina a cobra, a gente usa cobra macho ou cobra fêmea, porque não existe o cobra, né? Olha só, e aí tem outros exemplos também, professora, de nomes de animais, né? Nunca tinha parado para pensar nisso, mas realmente, né? O correto seria cobra macho, então é isso? Exato. A gente tem golfinho, é um borboleta, formiga, joaninha. Então seria a formiga macho. Tem um que a Tayla gosta. Oi, Guarizo. Tem um que você gosta muito para perguntar para a professora dando boa tarde, barata, né? Não tem o barato, né? Nossa, verdade. O barato já é outra coisa. Né? Não é? Sim, se enquadra. Tá certo. E tem outros exemplos que a gente pode trazer também, professora, aí de nomes de animais, né? Que o correto seria, então, né? O nome neutro ali, aí é o macho ou fêmea. Sim, eles chamam epicenos exatamente por isso. Porque como a palavra, né, o substantivo, ou ele pode ser ou feminino ou masculino, nesses casos, pra gente designar se é macho ou fêmea, a gente precisa usar, né, o gênero depois. Então a gente falaria, né, por exemplo, borboleta macho ou borboleta fêmea. Mas serve também para as plantas. Samambaia, bambu, cactos, são todas palavras, né, substantivos epicenos também. Porque aí a gente usa também macho ou fêmea. Professora, agora uma me pegou aqui. Existe fêmea para jacaré? Então, essa é uma polêmica. Jacaré é um substantivo epiceno, mas já tá aceito, né, assim, pela gramática, já foi aceito o jacaroa, porque a gente acaba usando bastante, né, quando se fala, né, no jacarés. Mas o correto também seria a forma única, né, sim, professora? Jacaré é um substantivo epiceno. É que isso, né, na oralidade já ficou comum. E aí tem exemplos, por exemplo, de coisas que a gente fala, tipo a jacaroa, né? Que a gente fala ali no feminino ou no masculino, mas que tá errado, que na verdade não tem essa flexão, né, do masculino ou feminino. Então, é que assim, muitos deles não dá certo, né? Porque fica estranho a gente falar o borboleto. Acho que na oralidade, ou se a gente tá dando um exemplo, a gente pode até fazer isso, que eu acho que o jacaroa partiu disso. Foi tanto a gente falando, né, a jacaré fêmea ou a jacaré, que virou já a jacaroa. Mas é mais uma adaptação do que a gente faz mesmo no dia a dia. Porque, enfim, eles são todos substantivos epicenos. Na língua falada, olha, né? Oi, Guarizo, pode perguntar, desculpa. Pode seguir, eu pergunto a próxima. Não, eu iria te perguntar, professora, que no português aqui falado, na linguagem ali do dia a dia, né, a gente acaba não pensando tanto nisso, mas na questão textual, por exemplo, aí é mais importante fazer essa diferenciação, né, entre os gêneros da Joaninha, por exemplo, né? Sim, é super importante, porque, enfim, quando a gente estiver, né, escrevendo, ainda mais se for para uma questão de vestibular ou algo mais formal, realmente, até se fosse na fala mesmo, mas para uma, né, questão, uma apresentação mais formal, é necessário que a gente use a norma padrão. E para a norma padrão, a gente precisa saber quais são os substantivos epicenos, para usar corretamente, né? Bom, aqui eu tava em dúvida, porque já tem duas formas, e ainda é nome de bicho, né? Depois eu vou perguntar de outros, como profissões, por exemplo. Feminino de elefante. Existe, né? Mas tem duas formas diferentes, porque eu já ouvi elefoa, elefanta. Qual delas é certa, professora Maris? Então, o elefanta, ele pode ser usado. Sim, não tem problema. Mas é também uma questão da nossa oralidade, né? Porque elefante, a gente fala elefantar. O elefoa, ele já é uma questão que não é tão correta. Já foi uma criação Já. aí, né? Ou seja,
Não, mas então os livros de gramática já enganaram a gente lá atrás, viu? Na época ainda que era primeira série, não primeiro ano, sabe? Faz tempo já, viu? Professora, é quando tem esses exemplos que a gente citou, né? Alguns aqui, cobra, jacaré, elefante, formiga, para diferenciar, então, né, o sexo biológico, sempre vai ser acrescentar a palavra ou macho ou fêmea, a forma correta, ou tem outras formas também? Não, você coloca o macho ou fêmea logo em seguida. Então, a formiga fêmea, a formiga macho. Porque esse A do artigo, ele tá para concordar com o substantivo que vem depois. Aí, como é uma palavra feminina, né, a formiga, não o formiga, independente, né, do sexo do animal, a gente precisa pensar como esse artigo vai concordar com a palavra. Então, se é a formiga, uma palavra feminina, um substantivo feminino, o artigo também tem que ser feminino. Aí, se for macho, a formiga tem que ficar a formiga macho. Isso sempre vai ter hífen também na hora de escrever? Não tem. Não tem hífen. Não tem. Certo. E tigre também é outro exemplo, Sim, né? Tô vendo tigre. exemplos curiosos aqui. Águia, tigre, onça, acho que falamos também, né? Nesses casos, todos também são substantivos epicenos. Exato. Onça macho, onça fêmea, tigre macho, tigre fêmea. Professora, e como que a gente consegue Agora identificar? eu queria perguntar. Eu perguntava aqui para ela, Guarizo, como é que a gente consegue identificar, né, essas palavras? Porque nomes de animais, algumas plantas, por exemplo, às vezes é mais fácil de chutar, né? Mas tem alguma regra em comum entre eles que facilite essa identificação, principalmente para quem vai prestar vestibular aí, professora, né? Provas, enfim. Se isso cai mais na questão de gramática ali, o que tem em comum entre todos esses substantivos para a gente identificar? A questão é que, assim, isso não aparece muito de, você tem que saber, né, diferenciar quais animais, né, dentro dos nomes deles são substantivos epicenos ou não. O que acontece é que pelo uso, né, não só na leitura, mas na escrita também, e na oralidade, quando a gente tá usando a norma padrão, né, não a nossa língua mais informal, a gente acaba, enfim, se adaptando e aprendendo. Então, por exemplo, você mesmo tinha falado, eu nunca tinha ouvido ou não sabia. Mas é uma coisa que, assim, até as plantas mesmo que a gente acaba usando menos, a gente não fica pensando, né, se é macho, se é fêmea, enfim, qual, né, é o gênero da samambaia. Então, de qualquer forma, é mais pelo uso mesmo que a gente vai aprendendo, porque não há uma regra específica que vai fazer essa diferenciação. Professora Maris, falando em não haver regra, por exemplo, né, já foi citado aí a formiga, a joaninha, que tem uma terminação em A, que seria feminino em outras categorias que não o epiceno, né? Assim como o tigre, que foi citado aí também, que termina em E. Agora, eu vou sair um pouco, vou perguntar da profissão, porque, por exemplo, eu sempre ouvi desde criança que o feminino de poeta, que termina em A, é poetisa. Mas depois que apareceu, principalmente a jornalista Patrícia Poeta, começou a se aceitar muito poeta como feminino também. Isso foi uma mudança gramatical, chega a fazer parte do epiceno, é um neologismo, como é que a gente pode explicar isso? Não chega a ser a mesma coisa, porque, por exemplo, quando a gente pensa nessas palavras, é que nem a gente pensar em estudante ou motorista, né? Se eu não vou usar, por exemplo, motorista macho ou motorista fêmea, é pelo artigo que eu faço a mudança. Então, podia ser o poeta ou a poeta, não tem problema, né? Então, é muito mais nesse sentido. E quando é poetisa, tá correto, né? E eu acho que muito mais, porque pela questão da língua, ver a necessidade, né, de ter um feminino, então poetisa e poeta também serem, principalmente poeta, né, depois vir ser aceito, mas é muito mais não se classifica como epiceno justamente por isso, porque a gente tem um artigo para definir. E quando a gente fala de tigre, por exemplo, a gente sabe que é o tigre. A palavra, por si só, né, junto com esse artigo que vai acompanhar, independente de se é macho ou fêmea, é no masculino. Então, para diferenciar se é macho ou fêmea, eu preciso usar. Quando eu falo de alguém, né, o poeta ou a poeta, o artigo já vai fazer essa definição pra gente. Olha só, nossa audiência aqui participando também com dúvidas, né, sobre esse assunto que é bem curioso. A Beth de Valinhos está até citando um outro exemplo aqui da palavra presidente. Se é correto presidente, presidenta, se não soa muito estranho. Que polêmica, hein? E aí, hein, professora?
Não, acabou passando, né, a ser correto pra gente poder diferenciar mesmo. Porque presidente até então não era. Então é o presidente, ou né, a presidente. ou a presidente, que é o mesmo exemplo do poeta. Mas, enfim, como, né, teve épocas que acabaram usando, foi aceito. Mas a gente precisa sempre pensar que se não está, né, nas gramáticas, ainda não foi passado isso, não entra na norma padrão. Mesmo que já foi aceito, está em uso, né, no dia a dia. Olha só, mais de um ouvinte aqui fazendo uma mesma questão em relação à palavra elefante, né? Que a gente falou que na verdade não seria elefanta, né? É o elefante fêmea, né, professora? Sim. E aí, 2 ouvintes aqui, deixa eu ver, acho que é o Vieira e também a Beth, falando que achavam que o feminino de elefante fosse Eliá. Essa eu confesso que eu nunca ouvi. Nossa, eu também não. Nunca ouvi, mas o correto, então, na verdade, é elefante macho ou fêmea, né, professora? Sim, exato. Aí, pegando esse exemplo que o Guarizo perguntou também, os ouvintes aqui no caso de presidente, poeta, personagem também seria a mesma coisa, né, professora? Ou personagem ou a personagem. Ou a personagem, não tem essa ligação, né? Sim. Tá certo, curiosidades então e dúvidas aqui sobre a língua portuguesa, hoje com a professora Maris Malfatti Caprino, professora de gramática com a gente, falando sobre os substantivos epicenos. Professora, muito obrigada, viu, pelas informações, pelas curiosidades, e volte sempre aqui com a gente. Obrigada a vocês, gente. Um abraço, agora 3h22. Estúdio CBN.